Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler no livro de Gênesis, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto completo. Versículo 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse ele: frutificai, multiplicai vós, enchei a terra. Versículo 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Referência do versículo 2, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus abençoou, e Deus ele disse: frutificai e multiplicai vós, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. O versículo 3 do capítulo 9 de Gênesis. Tudo enquanto se move e vivente será para vosso mantimento. Tudo vós tem dado como a erva verde. Referência do versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: eis que vós tem dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto de árvore e que dá semente, vós é para mantimento. Referência do versículo 3, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 12, versículo 13. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e ave do céu. Versículo 13. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, e mata e come. Vou ler mais uma vez o versículo 12. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, e ave do céu. Versículo 13. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. O versículo 4 do capítulo 9 de Gênesis. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Tá vendo? Nós não podemos de forma alguma comer sangue de nenhum animal. Versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, e requererei como também da mão do homem, da mão do irmão, de cada um, requererei a vida do homem. Por isso nós não podemos nem pensar tirar a vida de uma pessoa de homem, porque nós vamos dar conta do sangue que nós derramamos. Referência do versículo 5, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Contexto da palavra: primeiro homicídio. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Uma pergunta. E ele diz: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Uma pergunta. Versículo 10. Disse Deus: que fizeste? Mais uma pergunta. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Por isso nós não podemos tirar a vida do humano. O versículo 6 do capítulo
9 de Gênesis. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Por quê? Deus fez o homem conforme a sua imagem. O versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai vós, povoai abundantemente a terra, e multiplicai vós nela. Versículo 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo. Versículo 9. E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrará na arca tu e teus filhos, a tua mulher e a mulher dos teus filhos contigo. O versículo 10 do capítulo 9 de Gênesis. E com toda a alma vivente que convosco está, de ave, de gado e de todo animal da terra, convosco com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. Referência do versículo 10, livro de Salmo de número 145, verso 9. Contexto da palavra: o homem, a bondade, a grandeza, a providência de Deus. Versículo 9. O Senhor é bom para todos. As suas misericórdias são sobre todas as suas obras. É verdade, o Senhor Deus é bom para todas as criaturas. O versículo 11 do capítulo 9 de Gênesis. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Referência do versículo 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 9. Versículo 9. Contexto da palavra: o progresso e a glória da igreja. Versículo 9. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundaria mais a terra. Assim jurei que não mirarei mais contra ti e nem te repreenderei. O versículo 12 do capítulo 9 de Gênesis. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Referência do versículo 12. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 11. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Esse prepúcio aqui é cortar o pescocinho do pênis, que ele fez aliança com Abraão. O versículo 13 do capítulo 10, do capítulo 9 de Gênesis. O meu arco tem posto nas nuvens,
Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Referência do capítulo, do versículo 13. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 3. Contexto da palavra: a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Versículo 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Vou ler mais uma vez o versículo 3 do capítulo 4 de Apocalipse. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, parecia semelhante a esmeralda. Esse arco aqui é o arco-íris. O versículo 14 do capítulo 9 de Gênesis. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, o arco-íris. O versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Referência do versículo 15, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 12. E porá 2 pedras nos ombreiras do efode, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, para memória diante do Senhor. O versículo 16 do capítulo 9 de Gênesis. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para mim lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Referência do versículo 16, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 13. E com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne, o conserto perpétuo. Conferiu lá que o prepúcio é cortar o pescocinho do pênis de qualquer homem, seja a idade, você criança, jovem, o adulto, o idoso. É um pacto que Deus fez com Abraão. O versículo 17 do capítulo 9 de Gênesis. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tem estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Versículo 18. Os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Referência do versículo 18, livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 6. Contexto da palavra: os descendentes de Noé.
Versículo 6. E os filhos de Cã são Cuzi, Mizraim, e Put e Canaã. O versículo 19 do capítulo 9 de Gênesis. Esses três foram os filhos de Noé. Desses se povoou toda a terra. Referência do versículo 19. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem e Cã e Jafé. O versículo 20 do capítulo 9 de Gênesis. E começou a Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Referência do versículo 20. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tu tornarás. O versículo 21 do capítulo 9 de Gênesis. E bebeu do vinho, embebedou-se, e descobriu que no meio de sua tenda. Referência do versículo 21, livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que nele errar nunca será sábio. Referência do versículo 21, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que cuida está em pé, olha, não cai. Pessoas que servem a Deus e depois ele não pode cair, não, desviar da palavra do Senhor, não. O versículo 22 do capítulo 9 de Gênesis. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez saber a ambos os seus irmãos, no lado de fora. O versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram sobre os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E hoje está diferente. Hoje pai toma banho com o filho, toma banho na praia e não está nem aí. E quando Noé estava que bebeu uns goles que ficou zonzo, então ele estava com a nudez de fora, e Cã foi lá e avisou os irmãos que ele estava com a nudez de fora. E os irmãos dele, virado de costas, colocou um manto sobre os ombros e tapou a nudez do pai e não viu. Porque eles honraram o pai deles. O versículo, referência do versículo 23, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12.
Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Tá vendo aí? Nós nunca podemos descobrir a nudez do pai. Se o pai precisa de dar banho nele, paga uma pessoa de fora para dar banho nele, para poder o filho não conhecer a nudez do pai. Referência do versículo 23. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. O contexto da palavra, a última exortações e saudações. Versículo 1. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que se não seja também tentado. Tá vendo? Nós temos que caminhar aquela pessoa que está na fraqueza com espírito de mansidão. O versículo 24 do capítulo 9 de Gênesis. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor ele fizeram. Versículo 25. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam os seus irmãos. Versículo 26. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja Canaã por servo. Versículo 27. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, seja Canaã por servos. Versículo 28. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Versículo 29 para terminar. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então, voltando lá sobre quando Noé bebeu uns golos que ficou com a nudez de fora, o filho não pode conhecer a nudez do pai, nem a filha conhecer a nudez da mãe, porque isso é pecado. Quando o pai ou a mãe precisam de dar banho, é mais preferido arrumar uma pessoa de fora para poder o filho ou a filha não pecar contra Deus. Porque Deus diz que o filho tem de honrar o pai e honrar a mãe. Então o filho não pode conhecer a nudez da mãe e nem a nudez do pai. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 29. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou explicar mais porque a leitura já está revelada, que é a palavra de Deus, com certeza dá para todos nós entender.